Boa tarde a todos, todas, sejam mais uma vez muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos dando início a mais uma atividade da Sociedade Teosófica no Brasil, nesse sábado, 22 de janeiro de 2022. Estamos em meio à nossa caravana teosófica, rumo à próxima, 41ª Escola de Verão da Sociedade Teosófica no Brasil, nosso maior evento nacional, realizado sempre em janeiro, na última semana, e que nesse ano tem por tema karma e regeneração, lições para um momento atual. Nossa caravana está vindo de longe. Hoje nós estamos recebendo aqui a nossa querida irmã Isis Rezende, que conosco está compartilhando suas pesquisas, suas percepções teosóficas da Sibéria, da Rússia, mas, a partir da tecnologia, temos a oportunidade de estarmos juntos como profunda e essencialmente, na verdade, unos somos dentro de uma mesma vida, dentro de um mesmo coração. Isis é uma grande trabalhadora da Sociedade Teosófica e falará para nós nessa tarde justamente sobre karma e reencarnação, às vésperas do início da nossa Escola de Verão, que terá sua abertura na próxima quinta-feira, 27 de janeiro de 2022, com atividades num formato misto, híbrido, pessoas que possam e tenham condições, têm a possibilidade de participar do encontro presencialmente em Braslândia, próximo a Brasília, na sede do Paraíso na Terra, e também os interessados aqui pela nossa plataforma Zoom podem participar fazendo sua inscrição pelo Simpla. Sejam todos, então, muito bem-vindos. Isis, que bom poder te ver. Quase sentimos um pouquinho desse frescor, ou mesmo desse gelo siberiano, nesse período de tanto calor no nosso verão. Bem-vinda. Obrigada, Otávio. Um prazer muito grande estar na Pátria Amada, apesar de eu estar longe, meu coração ainda é brasileiro. E estamos aqui para trabalhar pela teosofia no mundo inteiro. E, essa experiência aqui na Rússia tem sido muito interessante, mas sempre participar das atividades no Brasil é não só um dever, como um prazer, como um gosto muito grande. Então, hoje vamos falar sobre karma e regeneração. Claro que vai ter toda a escola de verão, né? A gente vai dar só uma pinceladinha e o assunto vai ser tratado com mais profundidade na escola de verão. Eu vou falar mais sobre o karma do que sobre a regeneração, mas, na verdade, os assuntos se misturam, né? Então, eu vou compartilhar a tela. Tem um PowerPoint aqui para compartilhar com vocês. Então, vocês estão vendo bem direitinho minha tela? Sim. Então, vamos falar sobre o karma. A Chave para a Teosofia, que é um livro, é o último livro escrito para Blavatsky, tem muitas referências sobre o karma. Eu não vou falar tudo sobre o que está escrito lá, não, mas vou dar umas pinceladas sobre alguns conceitos que estão escritos lá. E, como vocês sabem, ou provavelmente devem saber, a Chave para a Teosofia é um livro feito na forma de perguntas e respostas. Foi o penúltimo livro publicado por Blavatsky, ela que escreveu mais de 1 metro de livro, se deu ao trabalho de fazer a síntese da sua própria obra. E a síntese é justamente a Chave para a Teosofia. Essa chave para que você não perca o essencial, para que você não se perca em muitas palavras
e deixe de considerar o essencial. Pois é. Então, em A Chave para a Teosofia, ela diz assim: descrevemos o karma como aquela lei de reajustamento que sempre tende a restaurar o equilíbrio abalado no mundo físico e a harmonia rompida no mundo moral. Então, a gente pode ver que tem um paralelo muito grande com a lei de Newton, que é a ação que cria uma reação em sentido contrário de mesma intensidade. Então, toda vez que a gente empurra num certo sentido, a vida empurra de volta no outro sentido. Só que a lei de Newton fala do mundo físico. E o karma se aplica não só ao mundo físico, como também ao mundo moral. Então, as nossas intenções, as nossas raivas, os nossos pensamentos, eles também são uma ação nesse sentido, também geram resultados. Uma das coisas que fica muito clara em A Chave da Teosofia é que nós não sabemos exatamente como o karma funciona. E existe essa passagem: nós que não somos videntes ou iniciados não podemos saber nada sobre os detalhes de funcionamento da lei do karma. Mas essa passagem também deixa claro que os videntes e os iniciados sim sabem detalhes sobre o funcionamento do karma. Só que até certo ponto não é para o nosso bico ainda, mas nós vivemos o karma constantemente. Tudo na nossa vida, de certa forma, é um karma, não é? O signo astrológico, o tamanho do pé, os gostos, tudo isso é resultado de ações anteriores. Isso e muito mais, né? Os pais, os filhos, a família, o país onde a gente nasce, tudo isso é resultado do karma. Então, Blavatsky diz também em A Chave da Teosofia: dizemos que o karma não atua sempre dessa ou daquela maneira particular, mas sempre age de modo a restaurar a harmonia e preservar o equilíbrio em virtude do qual o universo existe. Como nós dissemos, a Chave da Teosofia é feita em forma de perguntas e respostas que Blavatsky coletou por toda a vida. E uma das perguntas é a seguinte: gostaria que pudesse dar-me um exemplo concreto da ação do karma. E a resposta da Blavatsky é: isso eu não posso fazer. Mas ela acrescenta: podemos apenas ter certeza que as nossas vidas e circunstâncias presentes são resultado direto dos nossos próprios atos e pensamentos em vidas passadas. E ela dá alguns exemplos que mostram que a ação do karma ela é muito impessoal. Se nós vamos e nos afogamos, a onda nos pegou, nós vamos dizer que a onda que estava nos perseguindo, ou será que nós fomos inábeis ao lidar com as leis do oceano? Seria muita paranoia achar que a onda está nos perseguindo, não é? Nesse sentido, existe um livre-arbítrio, coisas que a gente geralmente não considera quando pensa no karma. A gente pensa numa fatalidade. Mas, na verdade, há um grande livre-arbítrio. Por quê? Porque a ação é totalmente ao nosso discernimento. A consequência é o resultado. Assim como, se eu estou com um copo aqui, eu viro o copo e fica tudo molhado, o fato de estar molhado é só consequência do fato de eu ter virado o copo, certo? Não é uma coisa, não é um castigo, não é uma perseguição, nada disso. É uma consequência.
E outra coisa também importante da gente salientar é que existem inteligências que regulam o próprio funcionamento de como o karma chega nas nossas vidas. Se diz que se todas as consequências dos nossos atos desabassem na nossa cabeça de uma só vez, nós não teríamos outro remédio senão sucumbir. Então, de certa forma, inteligências regulam que as coisas venham de uma maneira que a gente possa ter condições de aprender. E, nesse sentido, se aplica muito o ditado brasileiro que diz que Deus dá o frio conforme o cobertor. Se nós não estivéssemos preparados para dar o próximo passo e aprender as lições de equilíbrio e de harmonia que o karma vem trazer de volta, não viria naquele momento. Esse é um conceito muito importante e muitas vezes esquecido. Muitas vezes uma visão superficial do karma nos faz com que achemos que as coisas já estão todas pré-determinadas e que a gente tem que sofrer e pronto. Não é sofrer e pronto. É tipo aprender e pronto. Blavatsky também diz: karma nada cria, nada planeja. É o homem que planta e cria as causas, e a lei kármica ajusta os efeitos. Ajuste esse que não é um ato, mas harmonia universal, sempre tendendo a voltar à sua posição original. Tem a história também que Blavatsky conta de um ramo, um galho de árvore. Se você puxa um galho de árvore, o galho de árvore vai tender a voltar à posição original. E se nesse processo você machuca o seu braço, você vai dizer que foi a árvore que machucou o seu braço ou foi a sua falta de habilidade que fez isso? Então, ela dá vários outros exemplos, eu estou dando 2 aqui, ela dá vários outros exemplos, mostrando a ação impessoal do karma. Isso implica que o conhecimento das leis amplia a nossa liberdade. Porque se você conhece a lei, você vai de uma maneira não se machucar. Tem umas passagens que falam de aceleramento kármico ou pagamento adiantado. E tem a carta número 20, publicada por Gina Rajadasa, na primeira série, uma carta dirigida a Francesca Arundello, tem umas passagens sobre esse adiantamento kármico, ou pagamento adiantado do kármico, que eu vou compartilhar com vocês, porque, pelo menos para mim, elas são de muita inspiração. Então, diz o Mahatma para Francesca Arundello. E, na verdade, aqui quando nós lemos isso, nós todos somos Francesca Arundello, né? Essas passagens dá para vestir a carapuça com muita facilidade. Então, Mahatma diz assim: suas ações no passado foram fruto natural de um ideal religioso indigno de você, resultado de concepções erradas e baseadas na ignorância. Elas não podem ser apagadas, porque estão indelevelmente impressas no registro do karma, e nem lágrimas, nem arrependimento podem borrar a página. Mas você tem o poder de redimi-las e contrabalançá-las amplamente através de ações futuras. À sua volta estão familiares, amigos e associados, dentro e fora da sociedade teosófica, que cometeram os mesmos erros e até faltas mais graves, através do mesmo tipo de ignorância. Mostre-lhes
as terríveis consequências disso. Aponte-lhes a luz, conduza-os à senda, ensine-os, seja uma missionária do amor e da caridade. Assim, ao auxiliar os outros, conquistará sua própria salvação. Existem inúmeras páginas do registro de sua vida por escrever. Estão ainda limpas em branco. Filha de sua raça e do seu tempo, apodere-se da caneta de diamante e escreva nas páginas de sua vida uma história de ações nobres, dias vividos corretamente, de anos de esforço devotado. Assim você abrirá seu caminho sempre para cima, para os planos superiores da consciência espiritual. Veja, o Mahatma já está nos dando uma dica muito grande de como, lidando com o nosso karma, nós podemos abrir caminhos para cima, para os planos superiores da consciência espiritual. Mas, para isso, nós temos que nos apoderar da cadeira de diamante, da caneta de diamante, e escrever uma história de ações nobres, dias vividos corretamente, anos de esforço devotado. Tem a questão da conformidade, da aceitação. Isso é um tipo de passividade? Existe um tipo de aceitação necessária. Se eu virei o copo e ficou tudo molhado, eu tenho que pegar o pano e secar tudo. Por quê? Porque é a consequência dos meus atos, certo? Mas eu vou dizer, foi Deus que virou o copo para mim? Não, fui eu que virei o copo. Então, deixa eu secar isso aqui, porque a minha tarefa é limpar o que eu fiz, o que eu me equivoquei no passado. E Blavatsky nos mostra que a crença no karma é a razão mais elevada para que alguém se conforme com a sua sorte nessa vida e o mais poderoso incentivo para o esforço de melhorar o renascimento seguinte. Por quê? Porque dependendo de como nós reagimos às situações que nos chegam, resultado do nosso passado, as boas e as ruins, dependendo de como nós reagimos, nós geramos mais karma ou nós pagamos a conta. Então, se a nossa situação presente ela foi plasmada no passado, o nosso futuro ele está sendo plasmado agora. E é a maneira com que nós estamos reagindo agora que vai tornar o nosso futuro muito mais fácil, muito mais... fácil é a palavra, né? Muito mais significativo, muito mais conveniente para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, a gente volta àquela frase, mas nós que não somos videntes ou iniciados, não podemos saber nada sobre os detalhes do funcionamento do karma. Só que os iniciados sabem. E, por exemplo, os pensamentos, eles geram karma. Por quê? Porque nós vivemos num ambiente coletivo. Ninguém vive só. Então, também está dito na chave da teosofia, cada pensamento e ato através da vida traz consigo, para o bem e para o mal, uma influência correspondente sobre os outros membros da família humana. E, nesse sentido, tem uma música do Chico Buarque que fala muito disso, né? É até uma ironia em que ele diz: morreu na contramão atrapalhando o tráfego.
Mas aquele que morreu na contramão atrapalhando o tráfico, ele não só atrapalhou o tráfico, também ele deixou mulher, deixou filhos, deixou pais, ele atrapalhou o patrão. Existe uma rede de pessoas em comunicação. Quando você faz algo para alguém, você não afeta só aquela pessoa e aquela pessoa fica ligada karmicamente a você. Você afeta todo o ambiente no qual a pessoa vive. A primeira carta que Hume escreveu nas cartas dos Mahatmas, que de uma certa forma corresponde à chamada Carta Única do Mahashohan, lá o Mahatma explica que cada pensamento que nós geramos gera uma forma pensamento. E uma forma pensamento carregada de energia. E essas energias, elas se tornam como que anjos benéficos e demônios maléficos, se a gente carrega de energia boa ou ruim os nossos pensamentos. E esses pensamentos, eles afetam não só nós mesmos, que rodeamos o nosso mundo psicológico com os nossos próprios pensamentos, como também pessoas que entram em contato conosco. Eu não vou ler a citação toda, mas vou ler a conclusão, em que o Mahatma diz: a isso os budistas chamam skandha, os hindus lhes dão o nome de karma, o que mostra que nós criamos o nosso karma com o nosso próprio pensamento. E também ele explica mais: o adepto produz essas formas conscientemente, os outros homens as atiram fora inconscientemente. E a gente pode não só tirar uma boa lição disso, existem formas de pensamento criadas pelos adeptos e alimentadas por eles com uma energia elevadora, e que, na medida em que nós colocamos o nosso pensamento em conjunção com essas formas de pensamento, nós podemos ser grandemente inspirados por essas formas. Mas, por outro lado, também criamos automaticamente cada pensamento que temos, os bons e os ruins, também criam um mundo psicológico à nossa volta, e a maioria das vezes nós não temos controle sobre isso. Então, a gente atira fora essas formas de pensamento de maneira inconsciente. Existe uma discussão bem interessante relativa à Carta dos Mahatmas, número 92, que Blavatsky comenta em A Chave da Teosofia. E a passagem diz o seguinte: nossos chelas são ajudados apenas quando são inocentes das causas que os colocaram em dificuldades, quando tais causas são geradas por influências alheias, externas. Aí você diz assim, mas como assim? Se toda ação gera um resultado, como é que você pode viver o resultado sendo inocente das causas? E aí a gente vai ver que isso, especialmente quando você está trabalhando de um nível impessoal, isso acontece com bastante frequência. A escada de ouro, que também é um ensinamento deixado por Blavatsky, um dos degraus dessa escada de ouro é o corajoso suportar das injustiças pessoais. O que quer dizer que existem injustiças pessoais. Mas, na Chave da Teosofia, especialmente numa nota de rodapé, na página 145, se vocês tiverem curiosidade de ir lá olhar, tem uma nota que fala sobre a compensação.
onde Blavatsky diz o seguinte: a ideia essencial era que os homens frequentemente sofrem os efeitos das ações de outros, efeitos que, portanto, não pertencem estritamente ao seu próprio karma. E por esses sofrimentos, eles naturalmente merecem uma compensação. Então, a gente acaba chegando no entendimento de que, às vezes, pode sobrar para nós coisas que não pertencem diretamente ao nosso karma. Mas se sobrou para nós indevidamente, isso vai ser compensado. Ou seja, tudo que nos acontece ou é efeito do passado, mesmo que ontem de tarde, não precisa ser o passado de outra vida, pode ser o passado dessa vida também, ou será compensado no futuro. Então, existe esse equilíbrio perfeito que regula o karma. Mas não podemos ser tão fatalistas ao ponto de achar que é uma coisa assim, como se caiu uma folha, é porque Deus quis que aquela folha caísse. A coisa não é tão simples dessa forma, e nós tendemos a olhar esse assunto de uma forma um pouco pessoal demais, né? Como se fosse assim, eu dei um soco em alguém, então alguém vem me dar um soco. Tudo como se fosse tudo toma lá da cá, e a coisa não funciona exatamente assim. Nas cartas dos Mahatmas também é dito claramente que os acidentes são compensados. Acidentes sempre serão recompensados em uma vida futura. Essa informação está na carta 88. Também tem a coisa das turmas, e esse é um assunto bem importante, que eu não vou me aprofundar muito, mas tudo indica, e existem muitas passagens nesse sentido, que o karma funciona de forma de turmas. E essas turmas a gente pode considerar como países. Às vezes, uma turma é a família, uma turma é a cidade, uma turma é o país. Quer dizer, são grupos de pessoas que têm um karma comum. E as pessoas são colocadas dentro daquelas turmas de maneira, vamos dizer assim, de maneira merecida. Nem tudo daquela turma é igualzinho, assim como quando você vai numa sala de aula. Estão aprendendo a mesma matéria, mas um está mais adiantado, outro está mais atrasado, um é mais espertinho, outro nem tanto, o outro sabe mais matemática, o outro sabe mais literatura. Quer dizer, existem diferenças numa sala de aula, mas a matéria que está sendo dada é mais ou menos a mesma. E também tem a questão dos salvadores da humanidade, não é? Aquelas pessoas que realmente avançam, elas criam uma reação contrária. E essa reação contrária é muito aquele karma que nós estávamos vendo ali. Sofrem efeitos de ações que não foram gerados pelo seu próprio karma. A Blavatsky é um grande exemplo disso. A Blavatsky teve uma vida bem sofrida, ela foi acusada da principal charlatã do século, uma pessoa que tinha poderes psíquicos desde 4 anos de idade, uma pessoa que fez demonstrações dos seus poderes psíquicos para o mundo inteiro, por anos a fio, foi considerada a principal charlatã do século. Por quê? Porque ela realmente trouxe um conhecimento, ela abriu portas que estavam fechadas. E aí, a ferrugem dessas portas criou reações contrárias
a ela. Então, nesse sentido, muito do sofrimento dela foi imerecido. Imerecido no nível pessoal, mas completamente compreensível no nível coletivo. Toda vez que você abre portas que estão fechadas, existe uma reação contrária. E aí, na chave da teosofia, vem a pergunta: devo então entender que a lei do karma não é necessariamente uma lei individual? E a resposta da Blavatsky é a seguinte: é exatamente o que quero dizer. Seria impossível ao karma reajustar o equilíbrio de poder na vida e no progresso mundiais, a menos que ele tivesse uma linha de ação ampla e geral. E essa linha de ação são justamente as salas de aula. Vamos falar rapidamente, embora eu já tenha falado disso muitas vezes, mas é um assunto completamente pertinente ao karma, do aceleramento kármico. Existem muitas passagens em livros diferentes que a gente vai pegando em forma de quebra-cabeça e vai tentando entender mais ou menos como é que isso funciona. Em Luz no Caminho, existe uma passagem que diz: procura em teu coração a raiz do mal e arranca. Ela vive e dá frutos no coração do discípulo devotado, assim como no homem voltado para o desejo. Só o forte pode matá-la. O fraco tem que esperar que ela cresça, frutifique e morra. Ela é uma planta que vive e cresce através dos tempos. Não vive no presente, sim no eterno. Essa gigantesca erva daninha não é capaz de florescer ali. Essa mancha na existência é removida pela própria atmosfera do pensamento eterno. Então, a gente vai ver que a raiz do mal, aquilo que gera mau karma, que está no coração de muitos, a não ser dos adeptos, que eu não sei se temos algum entre nós, mas de qualquer forma, ela funciona no tempo. E só o forte pode arrancar. Mas, se você eleva sua consciência ao eterno, embora você tenha corpo, não te afeta. Aos pés do mestre, no parágrafo 44, que fala sobre contentamento, também fala diretamente sobre o karma. E fala o seguinte: deve suportar o teu karma com contentamento, qualquer que ele seja, aceitando como uma honra que o sofrimento venha a ti, porque isso demonstra que os senhores do karma consideram-te digno de auxílio. Por muito duro que seja, ser agradecido por não ser ainda pior. Lembra-te que de muito pouca utilidade serás para o mestre enquanto teu mau karma não for resgatado e tu estejas livre. Oferecendo-te para ele, pediste que teu karma fosse acelerado, e assim, em uma ou duas vidas, resgatarás o que de outro modo poderia estender-se por mais de uma centena delas. Ou seja, se nós queremos trabalhar para esses grandes seres que guiam os destinos da humanidade, nós temos que nos livrar do nosso mau karma. Por quê? Porque nós seremos de muito pouca utilidade para eles, enquanto certas incompreensões ainda estiverem armazenadas na nossa cabeça. Por quê? Porque o karma armazenado nada mais é do que
uma falta de compreensão, um entendimento inadequado, você tomar o acessório pelo principal. Então, nós temos que entender o principal e deixar de lado o acessório, antes que a gente possa efetivamente ser de utilidade para esses grandes seres que guiam a humanidade como alguém. E isso implica num aceleramento kármico, de maneira que, em poucas vidas, você se livra do lixo acumulado, das incompreensões acumuladas, ou você pode não se livrar e continuar com elas por muito mais tempo. Então, por isso, há essa possibilidade do aceleramento kármico. E se você pediu que o seu karma fosse acelerado, segure a onda. Segure a onda com contentamento. Não gere mais karma com isso. Também tem uma passagem em A Chave da Teosofia que fala da união, muito significativa. Que diz assim: nem seriam as leis do karma inescrutáveis se os homens trabalhassem em união e harmonia, ao invés de desunião e luta, pois desapareceria a nossa ignorância daqueles caminhos, se os atribuíssemos à sua correta causa. Vejam que importante. Trabalhando em união e harmonia, nós vamos entender os caminhos do karma. Essas leis não serão inescrutáveis para nós. Mas se nós trabalharmos em desunião e luta, não compreenderemos os caminhos do karma e não atribuiremos a correta causa. Como assim, correta causa? Juntar a causa e o efeito. Se eu ponho o dedo na tomada e eu levo um choque imediatamente, eu sei exatamente o que eu fiz que gerou aquilo. Mas se eu ponho o dedo na tomada e esse choque vem daqui a 5 vidas, eu vou dizer que Deus é injusto. E por que desabou aquilo logo em mim, que sou uma boa pessoa? Você tem que decifrar o mistério. Qual foi a causa que gerou a consequência? Lembre-se, karma é ação que gera reação. Boa e ruim. Não é só ruim. No caso aqui, o dedo na tomada é ruim, mas de qualquer jeito, o próprio fato de nós estarmos estudando esse tipo de coisa e trabalhando pela sociedade teosófica, significa que nós começamos esse tipo de coisa no passado. Girando essa tendência a procurar respostas em relação à vida, procurar entendimento, procurar viver de maneira mais harmônica, de maneira mais inteligente, de maneira mais compassiva. Todas essas coisas não caem do céu pronto. Deus não deu de presente para nós. São resultado do karma, de ações nossas no passado que geram resultados. Blavatsky também fala da esfinge. Ela diz: permanecemos aturdidos perante o mistério de nossa própria constituição e os enigmas da vida, que não resolveremos, e acusamos a grande esfinge de nos devorar. Então, isso vocês lembram que o lema da esfinge é: decifra-me ou te devoro. Quer dizer, ou a gente decifra o karma com alguma aceitação,
mas, ao mesmo tempo, com a compreensão de que é apenas o resultado das nossas próprias ações, ou a gente afunda a tristeza, a gente afunda no inconformismo, a gente foge das situações da vida, e aí a grande esfinge nos devora. A voz do silêncio nos fala, no aforismo 208, que é a segunda paramita, Shila, a chave da harmonia nas palavras e atos, a chave que equilibra a causa e o efeito, não deixando mais lugar para a ação kármica. Como é que você harmoniza as palavras e atos? Como que você equilibra a causa e o efeito? Decifrando o mistério. Decifrando o mistério e aceitando, você não gera outro karma em decorrência daquilo que já estava acontecendo. As paramitas estão aqui, não vou me estender sobre elas. Já o 235, também da voz do silêncio, nos mostra o que acontece se você não tem a virtude de Shila, se você não decifrou o mistério, se você não juntou a causa e o efeito. O medo, ó discípulo, mata a vontade e paralisa toda a ação. Se é falho na virtude de Shila, o peregrino tropeça e as pedras kármicas lhe ferem os pés ao longo da senda pedregosa. Aí a esfinge te devora. E as pedras kármicas machucam os pés. O Vivekachudamani, um tratado da Vedanta, muito importante, escrito por Shankaracharya, que é, assim, um expoente da cultura hindu, é um diálogo entre o mestre e o discípulo. E o discípulo vai falando algumas coisas, perguntando outras. A primeira vez que o mestre fala, ele diz: nada tema. Isso está profundamente relacionado com esse medo aqui, que mata a vontade e paralisa a ação. Nós temos que acionar as nossas faculdades superiores para poder ter a inspiração que nos permita decifrar o mistério. Bem, tem um artigo de Blavatsky que ela escreveu para o Ano Novo, entre 1889 e 1890, que fala de várias coisas do karma que eu não encontrei em nenhum outro lugar. Coisas bem interessantes. E ela diz: cada ser humano está dotado, em alguma medida, com um potencial magnético que, ajudado por uma vontade intensa e sincera, se torna a mais efetiva alavanca magnética colocada em mãos humanas pela natureza, para o bem e para o mal. Então, quando nós dizemos Feliz Ano Novo, que é uma coisa que a gente sempre diz, né? Feliz Natal, Feliz Ano Novo, etc, etc, etc. Nós temos que ter muito cuidado que esse Feliz Ano Novo não saia com mal olhado, que ele não saia assim. Eu te digo Feliz Ano Novo, mas eu quero que você se arrebente ali na primeira árvore, ou coisas do tipo, né? Para dar um exemplo. Você diz uma coisa e está sentindo outra, você manda uma informação contraditória. As suas palavras dizem uma coisa, mas os seus sentimentos estão dizendo outra. Então, a informação vai com mal olhado. E ela diz assim: o futuro não vem nos encontrar, mas cai em cima das nossas cabeças. E o passado vem como uma torrente louca. Nos traz alegria ou tristeza, que nos elevam e nos derrubam.
E eles são levados embora e desaparecem mais cedo ou mais tarde no mar do esquecimento. Então, o futuro, tem até a história do Sinnett, que tentaram fazer um jornal Fênix com ele, e aí atrapalhou, até que veio uma informação que o próprio racismo e certo desprezo que o Sinnett teve quando ele chegou na Índia, gerou o resultado dele acabar não conseguindo a colaboração dos indianos. Apesar dele ter superado isso num determinado momento, ele não conseguiu a colaboração dos indianos suficiente para que ele pudesse fazer um jornal que seria de extrema utilidade para a Índia naquele momento. Quer dizer, quando você vê, você nem sabe, um sentimento ruim gera um resultado, porque ele vem e cai na sua cabeça. Quando você vê, já está feito. Então, mas ela mostra que esse futuro que cai na nossa cabeça, ele traz alegria ou tristeza, e que devem desaparecer no mar do esquecimento, aquele mar chamado Létis, né? Ou fala, no primeiro caso, aquele que nos esquecemos dos fatos, nos tornamos reais filósofos. E no segundo, quando guardamos mágoas do passado, nos tornamos tímidos soldados, ou mesmo soldados covardes do exército chamado humanidade, comandados na grande batalha da vida pelo rei Carlos. Esquecer ou magoar gera resultados. Quando nós magoamos só para falar de um jeito, a gente pode se traumatizar de diversas formas. Quando a gente se traumatiza, a gente fica condicionado, e a gente não tem mais a percepção correta das coisas da vida, porque o nosso trauma, ele empurra a gente para o lado e gera consequências. Krishnamurti fala muito de abandonar o passado, de olhar as situações com um olhar novo. Tudo isso para que você possa olhar as situações com um olhar novo, você tem que, de certa forma, esquecer o passado no sentido de não se quedar, não ficar traumatizado. Também tem uma outra imagem que nos mostra isso. Essa passagem das cartas diz: humanas, destituída de seus melhores atributos, fica como uma flor da qual todo o aroma afastou-se subitamente, uma rosa esmagada da qual retirou-se toda a sua essência para a fabricação do perfume. O que é deixado para trás é apenas o cheiro de grama em decomposição, terra e podridão. Então, vamos pensar. Humanos, nossa mente. As situações são como a rosa que aplasta-se, esmaga-se. A gente pode tirar dessa rosa aplastada, esmagada, o óleo para a fabricação do perfume, e aí nos tornamos filósofos. Ou a gente pode ficar com bagaço. Num caso, nós nos tornamos filósofos e seguimos adiante. Se nós ficamos com o bagaço, nós vamos ser governados pelo rei Carlos.
Blavatsky nos diz: aquele que trabalha para si mesmo não deveria de modo algum trabalhar. Antes, que ele trabalhe a si mesmo para os outros, para todos. Pois cada flor de amor e caridade que ele plantar no jardim do seu vizinho, uma erva daninha desaparecerá do seu campo. Então, a gente vê que tem muitas maneiras de lidar com as rosas aplastáveis e com a plantação de novas rosas. Né? E assim, esse jardim dos deuses, a humanidade, desabrochará como uma rosa. E a regeneração? Nós não vamos ter muito tempo para falar sobre isso, mas eu selecionei aqui uns aforismos do Vivekachudamani que falam do karma. Vou tentar dar uma rápida pincelada nisso nos próximos 9 minutos que nos restam. Aforismo 7 diz assim: karma nunca é a causa da emancipação. O karma nunca é a causa da emancipação. Por quê? Porque as ações, aí já fala do 11, as ações são para a purificação do coração e não para a conquista da substância real. A substância pode ser alcançada pelo reto discernimento e não por qualquer porção de karma. Isso quer dizer que a regeneração é uma questão de elevação da consciência, é uma questão de entendimento, é uma questão da substância real. E nenhuma porção de karma vai nos levar a ela. Também, o 99 nos mostra que é no corpo que nós experimentamos todas as consequências do karma. Assim como dizia Luz no Caminho, quando falava que deixa eu lembrar bem direitinho da passagem, aí eu não vou lembrar assim tão rápido, mas quando a gente vive no tempo, o tempo é atingido pelo karma, mas quando a gente está no eterno, o karma não chega lá. Por quê? Porque está num outro nível. O 86 é bem interessante, que ele diz que aquele que vive para nutrir o seu próprio corpo é como alguém atravessando um rio montado num crocodilo, pensando que é um tronco de árvore. O crocodilo tem vontade própria. Então, a questão da identificação com o corpo faz com que as questões kármicas sejam especialmente relevantes para nós e, na maioria das vezes, bem doloridas. Pesquisas. O aforismo 280 diz assim: tendo a certeza de que o corpo é o resultado do karma do passado, torna-te firme e calmo, e com grandes esforços remove a concepção errônea de que o não-espírito é o espírito. Então a gente vê claramente que é a desidentificação com os corpos, porque é o corpo físico, emocional e mental, com a personalidade, que vai nos levar para a regeneração, que vai fazer com que a gente saia dessa travessia, desse aprendizado espiritual de cima do crocodilo. Né? E aí, depois, os próximos aforismos, eles já vão para um momento onde você está realmente se desenvolvendo. O 331 diz assim: transcendendo todos os objetos perceptíveis, realizando a única verdade
que é repleta de bem-aventurança, controlando os órgãos externos e internos, você deve passar o tempo enquanto a escravidão do karma permanece. Já o 452 nos fala: o karma contraído antes de alcançarmos o conhecimento não é desfeito pelo próprio conhecimento sem produzir o seu efeito. Assim como uma flecha bem dirigida irá inevitavelmente encontrar um alvo. Quer dizer, aquilo que a gente fez, quer dizer, eu derramei o copo e ficou tudo molhado, o fato de eu meditar e ficar num estado de alegria muito grande não vai fazer com que a mesa fique seca. Atuam em áreas diferentes. Então, a gente deve permanecer tranquilo enquanto o karma gera os seus efeitos. O 551 diz que um pedaço de madeira é conduzido pelo karma ao encontro das experiências do seu devido curso. E aí, todos nós somos levados para as experiências kármicas que precisamos viver. E, por último, aquele que está liberto do corpo e alcançou a perfeição permanece entre os divertimentos sensórios como um homem mundano que é sujeito à transmigração, repleto de desejos engendrados pelo karma passado. Entretanto, ele vive tranquilo no corpo como um espectador, livre dos desejos e mudanças como o centro de uma roda, como o olho do furacão. E nesses últimos 3 minutos que me resta, eu vou contar para vocês a história do menino chata, que talvez muitos de vocês já me escutaram contando ela, mas eu acho que ela vale sempre a pena lembrar. O menino chato era um menino que estava carregando uma bolsa com barras de ouro. Por quê? Porque naquela época não havia escolas. Então, os pais davam presentes para os professores como agradecimento que os professores ensinavam aos seus filhos. E quando estava o menino chata passando com essa bolsa com barras de ouro, estava o senhor Buda meditando embaixo de uma árvore, e ele viu o menino passando, viu que o menino ia ser roubado e assassinado, e que isso estava no karma dele. Ai, como que o senhor Buda poderia ajudar? Os grandes seres não interferem no karma. Existe um reacomodamento, como nós vimos, um aceleramento, mas um pagamento adiantado, mas interferir diretamente não interfere. Então, o senhor Buda chamou o menino chata, ensinou para ele uma musiquinha. O menino seguiu cantando, foi roubado, foi assassinado, entrou diretamente no Devachan e nem percebeu o que tinha acontecido. Então, nesse processo de karma e regeneração, nós precisamos encontrar a música do mundo. Obrigado. Obrigado pela exposição, Isis, plena de conteúdo, de beleza, sempre com muita didática, nos trazendo esse assunto tão importante e que, pelo que vemos, está repleto de ensinamentos na literatura teosófica. Sandra, nós temos algum questionamento aqui no nosso chat do Zoom ou no YouTube? Otávio, agradecimentos, tanto aqui no Zoom e no YouTube. A
tem um agradecimento do Éder Marcon a Isis, dizendo que, como é bom participar de uma live com você, gosto muito da forma como transmite a mensagem, abraço fraterno, mais especificamente voltada para ela. E as pessoas agradecem e estão muito felizes de estar aqui. Estou vendo agora a mão do Cláudio levantada, acho que ele está querendo fazer alguma questão, é isso, Cláudio? Cláudio, pode abrir seu microfone, por favor? Obrigado, Sandra. Dar os parabéns à Isis pela excelente palestra. Só comentar que o Rohit Mehta, não sei se é assim que pronuncia, né? Rohit Mehta, ele traz um pensamento assim que eu achei muito interessante, quase filosófico, né? Um pensamento poético. Ele diz que o karma foi a palavra que a filosofia oriental encontrou, né? Ou criou, para expressar o fluxo do tempo. Ou seja, o karma, nesse aspecto, não seria nada mais do que o movimento do passado para o futuro, né? Uhum. Claro que ele vai tratar de outros aspectos, mas saindo um pouco do desenvolvimento em si dessa questão, mas tratando desse pensamento, né? Isso também implica do karma como fluxo do tempo, né? Que, sendo como o próprio tempo, ele é inexorável, né? Ou seja, não nos resta muito a fazer, a não ser, digamos assim, aceitar de bom grado as suas consequências, né? E tentar buscar justamente esse aspecto que também você desenvolve, que seria reverter, né, os aspectos negativos, digamos assim, em busca de uma regeneração. E Mas, elevar acima de tudo, né? como Isis? Elevar a consciência acima de tudo, né? Sim, isso. Mas, assim, eu queria só trazer esse pensamento para, também considerando o karma na dimensão do tempo, né, você apresentou já no final essa ideia de que o karma existe quando se vive no tempo, né? Sim. Mas quando se vive no eterno, né, não haveria karma, né? Se você poderia aprofundar mais essa questão e também se isso você faria alguma relação com também o aceleramento do karma, né? São questões complexas, eu sei, mas... Sim. Olha, para mim a questão é a seguinte, uma ação gera uma consequência, mas a maneira com que a gente vive essa consequência, ela se torna uma nova ação e gera uma outra consequência. E é exatamente isso que faz a roda de samsara, que é esse círculo do tempo. E, então, quando você eleva sua consciência e você vive a situação do passado com tranquilidade, geralmente, se você consegue entender isso, é mais fácil, decifrando o enigma, juntando a causa e o efeito, fica mais fácil. Mas se você vive com tranquilidade a situação, sem revolta, sem rebeldia, sem tristeza, sem nada disso, você não está criando uma nova causa para um novo resultado. Percebe? Então, nesse sentido, e como que você consegue estar em equilíbrio, tranquilo, se você não eleva a sua consciência? Se você se deixa afundar nas situações da vida, geralmente você vai ter uma reação que vai gerar uma outra reação, percebe? Então, está profundamente ligado à questão de que não é que você vai viver o karma, só que de uma maneira equilibrada que vai fazer você não gerar outro karma, entendeu? Não sei se fui clara, mas o problema aqui é a roda de samsara. O problema é você, a partir de um karma, criar novas causas gerando mais karma. Entendeu? O que
a consequência do que veio, do que você já fez, ela vai vir de qualquer jeito. Ela desaba na sua cabeça, como diz a Blavatsky. Mas como é que você vai reagir a isso? Você vai ser um filósofo, não se prendendo, não se magoando, não se traumatizando, ou você vai ficar com o bagaço da coisa e gerar mais karma e se tornar um soldado covarde guiado pelo rei karma. Percebe? São as maneiras de você reagir àquilo que desaba na sua cabeça, seja bom ou ruim, é que vai tornar, que vai fazer com que você se liberte daquilo ou não. Fui clara ou enrolei mais do que... Eu acho que você está nos instigando, Isis, a tentar compreender um pouquinho mais. Será que existe algo além do karma? Existe uma realidade além do karma? E aquilo que o karma expressa é em si uma realidade? Eu acho que essas e outras questões que possam estar coassociadas com a experiência individual e coletiva, que nos une em meio a esse início, e já na segunda década do século XXI, dentro desse grande desafio que vem sendo trazido para a humanidade nos dias que estamos vivendo juntos aqui.